Vamos entrar no outro item que diz respeito a observador, observação e observado. Anteriormente, pareciam existir três posturas nas situações de um observador: a pessoa, o objeto e o ato. Separados, a pessoa se abstraía do todo para observar. O objeto se apresentava à distância sob observação. A atitude afastava o observador. Esses limites tornavam-se dificuldades para um comportamento unitário, concorde com as circunstâncias, afastando sempre o indivíduo dos acontecimentos e, de certo modo, isentando-o das responsabilidades. As complexidades do destino, da sorte, do berço e outras preponderavam como mecanismos de justificação do êxito ou do fracasso de cada um. O homem se apresenta, então, dissociado da vida, afastado do universo, fora das ocorrências, como um ser à parte dos fatos. Pouco a pouco, ele se deu conta de que a unidade se encontra presente no conjunto, que por sua vez se faz unitário, assim como a onda é o mar, embora o mar não seja onda. Permanecem em tal postura os critérios da individualidade pessoal, não obstante a sua integração no todo. O olho que observa é, ao mesmo tempo, o olho observado, responsável pela observação. A criatura já não se isola da harmonia geral ou do coletivo, a fim de observar, sem que, por sua vez, não seja observada. A observação faz parte da vida. De igual modo, depende do indivíduo observador. Na inteireza da unidade, todos os agentes que a constituem são portadores do mesmo grau de responsabilidade, a benefício do conjunto. Não há como transferir-se para outrem a tarefa que lhe diz respeito. O excesso de esforço em um enfraquece-o a favor negativo da ociosidade do outro, que se debilita por falta de movimentação. Tal compreensão do mecanismo existencial deflui de uma capacidade maior de amadurecimento psicológico do homem, que já não se compadece da própria fraqueza, porém busca fortalecer-se. Tampouco se considera inferior em relação aos demais, por saber-se detentor de energias equivalentes. O seu é o mesmo campo de luta no qual todos se encontram, com idênticas responsabilidades, evitando marginalizar-se. Se o faz, tem consciência que está conspirando contra o equilíbrio geral e que ficará a sós desde que o todo se refará, mesmo sem ele, criando e assumindo nova forma. Mergulhado assim na harmonia geral, o homem deve contribuir conscientemente para mantê-la, observando-a e com ela se identificando, observado e em sintonia diante do conjunto que também o envolve no ato de observar.
Não dá para a pessoa querer se isolar. Não dá, em hipótese alguma. Ele faz parte do todo. Mesmo ocorreu com o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, que é a divina canção, se processa no campo de batalha da família. Eu sempre lembro e faço questão de frisar a importância dessa obra, Bhagavad Gita. Ela sempre será atual. Uma coisa excepcional, esse livro. É retirado do Upanishads, que é uma coisa antiquíssima. Antiquíssima. E nos dias de hoje, nós simplesmente observamos e vemos passar a mesma batalha que ocorreu há centenas e centenas de anos atrás. Né? Bhagavad Gita. Eu já mostrei para vocês, não vou ter a necessidade de mostrar novamente, mas é um livro muito interessante, eu o tenho próximo aqui de mim, né? 3 interpretações muito interessantes, e o processo, o confronto de duas famílias que se encontram em luta. É o que acontece conosco hoje em dia. É muito comum hoje em dia acontecer a luta familiar. E na época que se deu, o livro é narrado por o mestre. Dá licença. Está aqui. Bhagavad Gita. Mensagem do mestre. É lindo porque ele acontece no confronto de duas famílias. Entende? A mensagem do mestre do Mahabharata, que contém 250 mil versos, descrevendo a grande guerra. Vou ler esses pedacinhos que eu acho que vale a pena para a gente ter como referência, não é? O Bhagavad Gita é um episódio da grande e antiga epopeia hindu, intitulada Mahabharata. Maha, grande, Bharata, Índia, ou seja, a grande Índia. Bhagavad Gita, em sânscrito, significa sublime. Gita pronuncia Gita, canção. Nota-se que nas palavras sânscritas, G tem sempre o som gutural. H é inspirado, como SH. Muito bem. É um episódio da grande antiga epopeia hindu intitulada Mahabharata, que contém 250 mil versos descrevendo a grande guerra entre os Kurus e os Pandavas, que tinha por objetivo a posse de Hastinapura, um dos centros mais importantes da civilização ariana. Em sua forma literal, apresenta o Bhagavad Gita um interessante diálogo entre Krishna, que é a figura de Deus, e Arjuna, tratando de um fato histórico, mas os mestres hindus dizem que este livro maravilhoso tem 7 sentidos e aconselham ao leitor esforçar-se por penetrar no seu mais profundo sentido interior ou espiritual.
A leitura dessa sublime canção é útil para todos. Cada um, porém, poderá assimilar e compreender só aquilo que estiver em harmonia com o desenvolvimento das suas faculdades intelectivas, psíquicas e espirituais. A nossa tradução, baseando-se na edição inglesa do Yogi Ramachakra, comparada com a edição em sânscrito e latim publicada por Van Schedel e com a edição alemã do Dr. Franz Hartmann, tem por fim auxiliar os leitores nesse desenvolvimento a que todo ser pensante deve dedicar a sua vida para estudá-la. Não podemos desvendar totalmente o sentido esotérico deste precioso livro, porque, conforme as leis da natureza superior, cada um há de descobri-lo por si mesmo. Acrescentamos, entretanto, notas e observações que serão úteis para aqueles que aspiram à iniciação. Este livro, da editora Pensamento, é muito bem escrito, muito bem traduzido e mostra-nos a luta atual que é travada entre nós mesmos, que é de uma época tão antiga e um livro tão atual. Voltaremos.